Está no ar o Rádio Translab, Arte, Sociedade, Ciência e Tecnologia, aqui na Mínima FM. O Rádio Translab é mais um espaço para a gente discutir a cidade. Esse espaço experimental também é um prolongamento do Translab, o primeiro Media Lab de Porto Alegre. Meu nome é Gabriel Revo e comigo está o Arthur Viana. Bom dia, Arthur. Bom dia, Gabriel. Hoje, como de costume, temos duas entrevistas no programa. Então, a primeira conversa é com a Filamã dos Santos, que vai falar do projeto de rádio web do Promotoras Legais Populares. E na segunda parte do programa, conversa com Ednézer Flores, do Instituto de Arquitetos do Brasil. Com ele a gente vai debater os espaços públicos de Porto Alegre, que nesse ano estiveram no centro de tantas e diversas discussões. Bom, vamos começar conversando com a Filamã dos Santos, do Promotoras Legais Populares. Bom dia, Filamã, tudo bem? Bom dia. Calor? Um pouquinho. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é contextualizar bem o que exatamente é o Promotoras Legais Populares. Né? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Valeu a caminhada até aqui. E a gente tem que fazer mesmo o que a gente gosta, né? E essas coisas assim eu gosto. A Promotoras Legais Populares, ela surgiu devido à má informação que as mulheres tinham, e muitas ainda têm, que não acordaram, né? Então, por isso que surgiu um grupo de mulheres que se reuniram e foi fundada as PLPs. Uhum. Então, teve já vários cursos, eu fiz o meu em 98 e este ano eu tive como é que se diz? Para a gente recordar alguma coisa, as leis, né? Que as leis mudam, mas tem muita coisa, né? Uma atualização. Que muda, uma atualização, uma continuação daquele curso que a gente fez em 98. Como é que a senhora chegou às PLPs? Eu sou líder comunitária já há muitos anos e eu atuo em várias áreas da educação. Eu fui a mãe do Rio Grande do Sul na Constituinte, lá em Brasília. Então, desde os anos 80, desde os anos 70, eu sempre estive envolvida com as comunidades, sempre vendo as coisas que estavam erradas e procurando ajudar da melhor maneira possível. Aí, chegando, como é que foi? Veio uma verba do governo para essa entidade, a TEMES, para fazer, né, desenvolver este projeto. E aí, com o conhecimento que eu tenho, então, cheguei até elas. Eram líderes comunitários que fizeram o curso, mulheres que faziam faxina nas casas, nos fins de semana, porque elas queriam fazer o curso. E assim foi desenvolvendo e tendo uma continuação. As PLPs elas estão muito voltadas à violência contra a mulher. Sim, sim. E a Lei Maria da Penha. Sim, tu é uma líder comunitária do Rubem Berta. Sim. E qual o alcance das PLPs hoje aqui em Porto Alegre, no estado? Ela está bem difusa ou ela é mais concentrada em algumas poucas comunidades? Não, ela tá se aprofundando mais e as pessoas interessadas em saber como que se faz. E na Grande Porto Alegre já tem bastante também. E é uma coisa assim que umas vão contando para as outras, né? Eu sempre digo, a gente tem que levar para a comunidade, para aquelas pessoas que não conhecem, né, os seus direitos que tem, e que ainda tem, infelizmente, ainda tem muita mulher que não sabe, tem medo de abandonar o marido, tem medo de sair de casa e ele fazer uma loucura, e a gente sabe que fazem mesmo. Todo dia tu liga ao rádio e tem alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas elas têm que saberem, se bem que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, os homens parece que alguns, mas ainda não é nem 80%
que está respeitando. E a mulher também tem medo de denunciar o companheiro, o marido, então fica ali aguentando enquanto der. A senhora acredita que a Lei Maria da Penha é uma medida que trouxe resultados efetivos, ou ainda é preciso mais vontade política e trazer mais a mídia esse debate? Com certeza, com certeza. É preciso trazer mais e sair só da esfera de movimento social que a gente... É preciso. Tem um dado interessante que eu dei uma olhada bem por cima, pode não estar 100% correto, mas, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre existem 7 vereadoras mulheres. Uhum. E na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul seriam 11 deputadas estaduais. Falta representatividade para a mulher ainda no campo da política? Falta, porque os homens ainda são muito machistas. Eles acham que é eles e essas vereadoras e essas deputadas, sabe como é que elas estão lá? A maioria é porque tem uma cota, né? Então tem que ter uma quantidade de mulheres. Então eles pegam lá, não importa se vai se eleger ou não, desde que feche aquela cota ali de mulheres, é o que interessa para eles. Por isso que elas estão lá. Não é pela linda cara delas. E mesmo essas vereadoras e deputadas, elas têm pensado a questão da violência contra a mulher? Vocês têm algum diálogo com a classe política dentro das PLPs? Nem todas, mas a gente sempre procura. Tem alguma deputada, vereadora, que se interessa bastante. Uma ex-vereadora nossa, por exemplo, a Clênia Maranhão. A Clênia Maranhão, ela discutia muito a violência contra a mulher e dava instrução boa, mas infelizmente não é mais. E além desse diálogo com a classe política, como que é o método de trabalho das PLPs? Vocês proporcionam cursos? Como que é esse diálogo com a comunidade? Por exemplo, eu levo para a minha comunidade e não só lá, mas aonde eu vou, eu estou sempre falando e tudo, mas as mulheres parecem assim que estão anestesiadas, elas não se interessam, elas não querem nada com nada, querem tudo pronto e não vale a pena, vai dar em nada, mas não é por aí. Eu estou com uma idade já bem avançada, com problemas de saúde, e eu não vou deixar a minha atividade, não. Enquanto Deus me der saúde que eu possa andar, eu vou adiante e vou levar tudo que eu posso para abrir a mente dessas mulheres que ainda estão com os olhos e os ouvidos fechados. Em toda essa sua trajetória, a senhora percebe avanços significativos? Eu imagino que, claro, que se compararmos com 50 anos atrás, o avanço da luta feminista avançou bastante, mas as pessoas muitas vezes continuam com esse pensamento retrógrado, machista. Continua. Inclusive as mulheres. Inclusive as mulheres. Eu não, porque eu evoluí, né? E não dá mesmo para ficar parada. Eu sou daquele tempo que a mulher nasceu para crescer, casar, cuidar dos filhos, do marido, botar o chinelinho ali para o marido quando chegar, a comidinha servida. Mas eu ainda peguei esse tempo, só que eu não assumi isso ainda. Mas como que foi esse início da luta pela mulher há tantos anos atrás, essa conscientização de que vocês deveriam lutar por algo maior? Olha, uma das coisas que chama a atenção da gente é principalmente sobre o 8 de março, né? Que foram mortas aquelas mulheres, elas foram reclamar os seus direitos e o patrão botou elas para dentro da fábrica e mandou tocar fogo. Foi 100 e poucas mulheres que morreram reclamando dos seus direitos. Eu acho que daquela data, assim, inclusive 8 de março é meu aniversário.
E eu imagino assim que daquela data em diante, e depois a mulher também, quando pôde fazer o seu título, já foi outro avanço, né? E dali para cá, muitas evoluíram bastante. Mas infelizmente ainda tem muita mulher que precisa ainda aprender muito. E nessa luta, então, para abrir os olhos de mulheres que ainda têm um pouco de medo de reclamar os seus direitos, as PLPs parecem ter dado um passo adiante. Elas criaram uma rádio web para divulgar os programas. Como que funciona essa rádio? PLPs em ação. Que faz parte da Rádio Conexão Livre, né? Isso, lá no Sesmar. O Sesmar, que é o Centro Social Marista. Foi muito bom também essa abertura que a gente teve lá, e vai ter continuidade, se Deus quiser, porque a gente está sempre aprendendo, né? Então, lá é muito bom, os monitores têm paciência com a gente, que é um outro tipo de pessoas, né, que eles estão lidando, acho que mais acostumado com os jovens, e agora pegou uma turma assim que a mais nova sou eu. Tem? Perdão 75. Novinha. E como que é essa experiência na rádio? O senhor já tinha tido contato com um veículo de comunicação, assim? Eu já participei na Rádio Esperança, no Rubem Berta tem uma rádio comunitária. Foi mês passado que me convidaram para ir lá, para falar da minha experiência, né? E aí depois surgiu esse projeto lá no Sesmar, da qual a gente participou, e agora o ano que vem, se Deus quiser, vai ter continuidade. E como que funciona exatamente o programa? O que vocês debatem ali dentro da rádio? Vários assuntos, inclusive o menino que é um dos monitores, no dia que a gente encerrou, ainda ele lembrou que ele mora há tantos anos ali e foi preciso a gente vir de outro lugar para ver a necessidade que tem no bairro, principalmente em hora que as crianças saem da escola, que tem o ônibus alimentadora que leva a turma, e é horrível aquilo. Então aquilo ali vai ter que ser feito alguma coisa, porque Deus é que cuida, que ainda não deu um acidente com algum aluno, com alguma coisa. Porque sabe como é que é? A gurizada sai da escola, eles fervem mesmo, né? E falando um pouco do Rubem Berta mesmo, do seu bairro, como que você vê que o poder público tem lidado com o bairro e com bairros que estão mais na periferia da cidade mesmo? Eu não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar, né, no orçamento participativo. Sim, claro. Então a gente tem o orçamento participativo, e através do orçamento a comunidade participa e aí vê as suas prioridades, né, as suas demandas, é feita, e na medida do possível vai sendo. Agora, a segurança ainda tem muito a desejar. Muito mesmo. O bairro é perigoso. E esses jovens, né, que eles estão se matando, eles estão destruindo a sua família. Infelizmente também isso é outra coisa que... Mas tu considera que esse diálogo, então, através do orçamento participativo, ele está sendo bom? As demandas têm sido atendidas? Tem. Inclusive, onde eu moro agora, faz 15 anos que aquela gente fez uma ocupação, né? Não se diz mais invasão. E todos pagam seus impostos, pagam luz, pagam água, tudo. E 15 anos morando lá, e eles não tinham ainda o esgoto, o arral, não tinham um asfalto na rua. E eu fui para lá e a gente conseguiu ter até com a rua calçada. Bom, a gente não pode desistir, a gente tem que enfrentar. Filamã, agradeço muito sua participação.
Muito obrigado, Filamã Santos, do Promotoras agradeço. Legais Populares. E, bom, na continuação, então, vamos ouvir Savave com No Bonde.